dando continuidade, né? Se você não viu a primeira parte, volta, vai aí dentro da playlist, né? Dentro da playlist de Mateus e vê que nós fizemos a introdução e abordamos a primeira atitude do homem em busca da purificação, no versículo 1 e 2, né? Especificamente o 2. Agora nós vamos abordar o versículo 3, né? Qual foi a atitude de Jesus diante das atitudes que esse homem teve de ir até ele e se prostrar diante dele e colocar ali a sua cura na vontade de Deus. O versículo 3 diz assim: Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. Ser purificado. No mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Uma coisa que nós precisamos entender, né? Que não era cabível, né? Tocar um leproso. Porque quem tocasse um leproso se tornava impuro cerimonialmente, né? É interessante isso. Se tornava impuro também, né? Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 8, diz assim: guarda-te da praga da lepra e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem os sacerdotes e levita, como lhe tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. No caso, Levítico capítulo 14, do 1 ao 52, vai fazer toda essa abordagem com relação a o que deveria ser feito com o leproso, né? Mas Jesus ele vai romper todo esse protocolo. Jesus não podia, por hipótese alguma, tocar em Jesus. Na verdade, nem muito menos esse leproso podia se aproximar da multidão e de Jesus ali. Mas ele rompeu com isso e teve as atitudes que eu falei na primeira parte. E agora nós vamos ver o que Jesus, qual foi a atitude de Jesus com relação a esse homem. A primeira, você vai ver aí no versículo 3, é que Jesus estende a mão, né? O homem era leproso, era considerado impuro, né? Era considerado alguém páreo da sociedade, era considerado alguém que não merecia que nem se chegar perto, ele não deveria chegar perto por hipótese alguma ali de Jesus. Mas a primeira atitude de Jesus Jesus, o texto diz aqui, estendeu a mão e o tocou. Então Jesus rompe o protocolo. Veja nessa situação a compaixão de Jesus com a dor desse homem. Tanto tempo, o texto não descreve, mas possivelmente já fazia um tempo que se encontrava leproso, e Jesus ali tem compaixão daquele homem e ele estende a mão para aquele homem. Quer dizer, Jesus diz: venha cá, chegue. Ninguém quer tocar em você, ninguém quer lhe estender a mão, mas Jesus vai lá, estende a mão para aquele homem. Jesus estende a mão para aquele homem, Jesus toca naquele homem. E Jesus, você vai ver que o que Jesus diz assim: eu quero, né? Quero, seja purificado. Quer dizer, Jesus estende a mão, toca e expressa ali que a vontade dele era realizar aquilo que o leproso disse: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus diz: eu quero ser purificado, né? E aí o texto já mostra qual é o resultado de Jesus tocar nesse homem, né? Cumprindo exatamente a vontade que esse homem coloca ali em Deus, e Deus mostra que essa vontade que o homem tinha do milagre seria realizado na vida dele. E aí o que o texto diz? No mesmo instante, quer dizer, imagine aí, o homem estava leproso ali, diante de toda a multidão. Possivelmente a lepra tivesse espalhado e fosse aparente ali a lepra naquele homem, as pessoas contemplassem ali. Eu imagino até que boa parte da multidão ali tivesse, quando viu ali que Jesus não repeliu esse homem, não mandou ele embora,
ou talvez até ele chegar a Jesus, talvez alguém tenha até impedido, o texto não diz aqui, mas penso eu, como era uma doença repulsiva, que seria possível que até mesmo as pessoas aqui tivessem tentado colocar, distanciar ele de Jesus, mas quando ele rompe toda essa barreira cultural que existia ali na cultura judaica, ele é tocado por Jesus, e o texto diz que no mesmo instante ali o milagre acontece. Então as pessoas com distante, né? A lepra, não posso pegar lepra. E o milagre ali acontecendo, o corpo daquele homem voltando novamente, a sua pele, a naturalidade, a purificação, né, da situação. E o texto diz que naquele mesmo instante, o milagre foi instantâneo, ele ficou purificado da lepra. E aí eu pergunto, tá certo, o que nós podemos trazer para a nossa vida, aplicar a nossa vida, né? Sendo você cristão ou não, com relação a Jesus, ao Senhor Jesus, o que nós podemos tirar das atitudes de Jesus aqui como ensinamento, como o que nós podemos trazer para a nossa vida, podemos dizer assim, né? As aplicações para a nossa vida dessa segunda parte do texto, né? E aí, o leproso era uma das enfermidades mais, assim, que segregavam, como nós vimos, da família, da sociedade, da própria cultura religiosa, da religião, né? E você vê que Jesus, ele estende as mãos, não só nesse texto, nós vamos ver outros, né? Ao mais vil pecador, né? Uma coisa que as pessoas então essa é a lição que eu quero trazer aqui. Quero trazer mais de uma lição, mas são duas lições, mas eu queria trazer essa primeira. É que Jesus, ele estende a mão ao mais vil pecador. Se você que está aí se considera alguém que não é digno do perdão, que acha que Deus não pode perdoar a sua vida, que Deus não tem interesse pela sua vida, que Deus não se importa com você, que Jesus não está nem aí para você, que você não é digno de Jesus, eu quero que você saiba do seguinte, dessa aplicação, é que Jesus, ele estende as mãos ao mais vil pecador, independente de quem você é. E nós vemos isso na própria Bíblia, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, se tiver uma Bíblia aí, leia a palavra de Deus, versículo 39, a partir do versículo 39, você vai ver que Jesus, ele é colocado na cruz ali, com dois malfeitores, né? O versículo 39 diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dizendo, se és, nesse caso aqui, o contexto é que Jesus já havia sido crucificado, né? Já havia sido condenado pelos judeus ali, e já havia passado pelo processo de condenação, as punições, né? Até chegar ao momento em que ele foi crucificado, ele estava na cruz. E ali na cruz existia duas pessoas do lado dele, dois criminosos, transgressores das leis, né? E um desses malfeitores, o texto diz, né, que estavam ali pendurados, blasfemando, dizendo, se és o Cristo, né, no caso o Messias, aquele que havia sido prometido, né, salve a você, né? Como é que você é o Messias? Você está crucificado juntamente conosco, então salve a você. Você não é o Messias? Salve a você e a nós. Mas ali, outro homem, né, que estava ali na cruz com Jesus, o texto diz assim, respondendo porém o outro, repreendeu dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Quer dizer, o homem reconheceu que naquela situação ali, Jesus era inocente, e o texto diz, você não teme nem medo, quer dizer, isso não provoca em você
arrependimento, uma conduta diferente diante de que nós estamos aqui porque somos condenados, né? Nos encontramos na mesma situação e nem mesmo assim você teme a Deus. E aí ele vai trazer no versículo 41, ele vai dizer assim: e nós na verdade com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Quer dizer, nós estamos aqui pelo que nós fazemos, mas esse homem aí não cometeu mal algum, não cometeu nenhum mal ele fez. E aí ele vai olhar para Jesus, esse outro homem que entende ali a situação de forma espiritual. Ele viu ali que aquela situação, que aquele homem ali não merecia estar naquela situação, e reconhece Jesus como alguém que poderia fazer alguma coisa por ele. E ele vai dizer assim: e disse a Jesus: Senhor, o homem esse que se arrependeu disse para Jesus: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E aí Jesus vai dizer assim para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus, ele estende a mão ao mais vil pecador, um homem criminoso que passou pela pena capital e que merecia, como ele mesmo reconhece, que merecia estar naquela condição ali, crucificado. Mas Jesus olha para Jesus, ele clama a Jesus, reconhecendo ali que Jesus não merecia e que Jesus era alguém que podia fazer alguma coisa por ele. E Jesus vai dizer assim: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então alguém, um criminoso, não sei a sua condição, eu não sei como está a sua vida, mas o que eu quero dizer é que Jesus, ele estende as mãos ao mais vil pecador. E aqui nós estamos diante de pessoas que transgrediram a lei, mas Jesus se aplica também a pessoas, por exemplo, de uma outra conduta, por exemplo, ricos, pobres, mas ricos também. Em Lucas, no capítulo, ainda em Lucas, né? Porque eu li o texto de Lucas. Em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1, são 10 versículos, nós vamos ter outra situação para você ver como Jesus não se importa com quem você é. Pegamos alguém que estava preso à cruz, estava ali crucificado juntamente com ele. Agora vamos pegar alguém que era alguém transgressor da lei, mas no entanto era alguém que tinha respeito, poderíamos dizer assim, poderíamos colocar um grande empresário ou alguém que tem um emprego público, porque é a situação aqui, né? Quando Jesus vai passando ali por Jericó, né? Ele vai se deparar com um homem que se chamava Zaqueu, era chefe dos cobradores de impostos, e o texto diz que ele era muito rico, né? E ele queria ver quem era Jesus, né? Mas ele era alguém pequeno, né? Possivelmente, eu não sei se era um anão, ele era de pequena estatura e ele não consegue ver Jesus. E aí ele corre, né? Ele faz de tudo, e ele encontra uma árvore, né? um sicômoro, e ele ali para ver Jesus, ele queria ver ali Jesus, né? Ele subiu nessa árvore e ele fica lá. E Jesus, ele vai passando. Jesus conhecia quem era aquele homem. Jesus conhecia quem era aquele homem. E Jesus, quando vai passando ali, que observa aquele homem ali, você vai ver que Jesus olha para cima, né? O texto diz que Jesus olha ali e vê aquele homem. E ele olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça aí depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Os judeus ali odiavam os publicanos, né, os cobradores de impostos, porque trazia ali um jugo sobre eles. Mas Jesus, ele chama Zaqueu pelo nome e ele ainda diz: venha, porque eu quero ir na sua casa, né? E aquele homem desce ali apressado, o texto vai dizer, né? E as pessoas que contemplam aquela situação ali começam a murmurar, exatamente porque os publicanos não eram bem vistos, né? Como é que pode Jesus entrar na casa desse homem, pensando, né? Será que ele não sabe, né? Quem é esse homem, né? E Zaqueu vai com o Senhor, né? E o que ele diz, né? O povo vê, né, isso e dizendo... o povo murmurar dizendo que entrará para se hospedar, como é que ele entra para ser hóspede de um homem pecador, né? E
nós vemos o arrependimento de Zaqueu. Zaqueu diz assim, levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ele tinha consciência que fazia isso, né? Eu restituo 4 vezes mais. Eu dou a essa pessoa 4, quer dizer, arrependimento. E Jesus chama esse homem e acontece ali o arrependimento. Esse homem reconhece que a sua conduta estava equivocada. E Jesus vai estender a mão para esse homem, como fez para esse leproso. E Jesus diz assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quer dizer, esse homem também é filho da promessa, tanto quanto vocês, judeus, ele também é filho da promessa. E a salvação chegou hoje na casa dele. E há aqui, ó, nós estamos vendo o arrependimento que foi produzido na vida desse homem, que também faz parte das bênçãos de Deus, né? E aí Jesus vai dizer: vocês têm um pensamento equivocado, porque eles murmuraram contra Jesus, versículo 5, né? Eles murmuravam, Jesus vai dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, por causa da transgressão do pecado de Adão e Eva. Então, o que isso quer dizer? Que Deus não se importa com quem você é, Deus não se importa. Pouco importa quem você é. Para a sociedade importa, porque a sociedade, ela é uma sociedade que vive de quem você, do que você tem. Para a sociedade importa o que você tem para oferecer. O que importa é isso. Mas para Deus não. Para Deus o que importa é quem você é. E Ele estende as mãos, independente de quem você pode ser, a pessoa mais pecadora do mundo, mas Jesus está aqui para estender a mão para o mais vil pecador. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí aqui também esse texto, ele nos traz outro ensinamento, né? Outro ensinamento. O primeiro é esse, que Jesus, o que isso tem a ver com você? Eu quero que você saiba que Jesus, ele estende a mão a você, independente de quem você seja, quem você é. Ele está aqui para estender as mãos para você. Basta você pegar a mão de Jesus, né, e vir se voltar para Ele. Mas também, dentro desse texto, nós vemos que não existe doença que Jesus não possa curar, né? Ou não existe situações na vida que Jesus não possa reverter, né? Contanto que você esteja vivo para manifestar a sua fé diante de Jesus. Então não existe situação, não existe doença que Jesus não possa curar, que Jesus não possa resolver. E nós vemos isso, sabe aonde? Nós vemos isso em alguns textos, né? Por exemplo, em Lucas, em João. Se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia aí, vamos explorar um pouquinho a palavra de Deus. João capítulo 5, e no versículo 5, o texto vai falar de um paralítico, né, no tanque de Betesda, um paralítico de Betesda, né, e no versículo 5 diz ali que havia um homem, né, que se encontrava numa situação ali, né, paralítico, e o texto diz que isso já durava 38 anos, né? E Jesus vai até ali, vê aquele homem deitado, e Jesus sabia que já fazia muito tempo que ele estava ali. Jesus questiona para ele se ele queria ser curado. Você quer ser curado dessa situação, né? E ali você vai ver que aquele enfermo responde, né, que ele não tinha alguém que quando a água era agitada, porque ali existia um tanque, poderíamos dizer assim, e o anjo vinha, descia, agitava a água, quem entrasse primeiro recebia o milagre. E ele disse que não, quando a água era agitada ali, e outra pessoa descia na frente, porque ele era paralítico, né? Mas Jesus não fez esse questionamento. Jesus fez o questionamento, versículo 6. Jesus disse: você quer ficar são, né? Você quer ser curado dessa situação? E ele vai dar desculpa ali, mas Jesus perguntou se ele queria. E no versículo 8, Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o versículo 9 diz que aquele homem, naquele mesmo instante, ficou são, tomou o seu leito ali e andava e prosseguiu, né,
Então você vê 38 anos passando pela mesma situação, mas o que nós aprendemos, né? Nós aprendemos que não existe situação que Jesus não possa resolver. Não existe doença que Jesus não possa curar. Talvez os médicos já tenham designado que não tem saída, né? Nós vemos aqui um homem com 38 anos na mesma situação, mas Jesus, ele chegou e Jesus curou. Levanta, toma o seu leito e anda. Ah, mas esse é um caso isolado. Então nós vamos para Mateus. Em Mateus no capítulo 9 e o versículo 20, nós temos outro caso também, né? Havia uma mulher, e essa mulher, o texto de Mateus diz que ela tinha 12 anos, né? Que ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que já durava 12 anos, né? E durante esses 12 anos, essa mulher buscou formas de procurar ali resolver essa situação. O texto de Marcos, ele é mais completo, né? Mas o texto diz assim: eis que uma mulher havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na roupa, ficarei sã, né? E Jesus, voltando-se, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente aquela mulher ficou sã. Nos outros textos dos evangelhos sinópticos, diz que aquela mulher foi ali e entrou pela multidão, tocou Jesus, e Jesus percebeu e perguntou quem tinha tocado, para que aquela mulher testemunhasse, porque dele havia saído virtude. O texto diz que essa mulher gastou tudo que tinha, todas as suas posses, todas as suas riquezas, como muitas vezes nós vemos alguém que está enfermo fazer, vai lá e gasta tudo que tem, e mesmo assim não consegue encontrar cura para a sua enfermidade. Mas Jesus aqui, o texto diz, Jesus diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então 12 anos com fluxo de sangue, né? O paralítico de Betesda, 38 anos ali, paralítico, mas Jesus chegou ali e operou o milagre. Jesus chegou na mulher do fluxo de sangue e operou o milagre. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a cura da enfermidade ou a resolução de uma situação é maravilhoso, e para Deus, como diz em Lucas, eu acredito que 1,37, Lucas 1,37, deixa eu só ver se é mesmo esse texto. Isso mesmo. Em Lucas 1,37 diz que porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor. Então Deus pode trazer a resolução para o seu problema hoje existencial. Ele pode estender as mãos para você, né? E ele pode resolver, porque para Deus não existe doença que Jesus não possa curar, que Deus não possa resolver, que Deus não possa curar na sua vida. Não existe situação. Mas eu quero que você saiba uma coisa, né? Existe tudo pode ser resolvido na sua vida, mas existe uma coisa que é a coisa mais importante para a sua vida, o maior milagre para a sua vida, né? A maior doença que você tem que buscar a cura, que é a doença da alma. E qual é a doença da alma? É o pecado. É o pecado. O pecado é a doença da alma. E Jesus quer curar a doença da sua alma. A doença da sua alma, né? Em Mateus no capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim, no versículo 28, venham a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, eu não sei como é que você se encontra hoje, nesse dia. Não sei se de manhã você está vendo, se é de noite, não sei se é de tarde, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer
que Jesus Cristo, ele quer trazer o descanso para a sua alma. E nem muitas vezes a cura da enfermidade que você está passando, muitas vezes não vai trazer a cura para a sua alma, o descanso para a sua alma. Nem muitas vezes uma reconciliação ou uma mudança de situação financeira ou uma resolução existencial que vai trazer para você um bem-estar existencial momentâneo, mas isso não vai trazer o descanso para a sua alma, porque a única coisa que traz o descanso para a sua alma é tomar sobre você o jugo, aprender de Jesus, e então você vai encontrar o descanso para a sua alma. Mas para isso você precisa ir até Ele. Você está cansado da vida, você está cansado de todas as circunstâncias existenciais que a sua vida tem lhe condicionado. Então eu te convido hoje, nesse momento, venha a Jesus. Vinde a mim, ao convite de Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar o descanso para a sua alma. Então a gente encerra essa segunda parte, né? Que Jesus, as atitudes de Jesus com relação a esse homem, né? Primeiro nós vimos a atitude do homem em relação a Jesus na busca da cura da sua lepra, e agora nós vimos as atitudes de Jesus com relação ao milagre que aconteceu na vida desse homem. E a terceira parte do texto nós vamos ver, né, o que Jesus recomenda a esse homem após o milagre. Então que Deus abençoe, vai aí na playlist, e aí só você dá a sequência na terceira parte desse texto, a cura do leproso, né? A cura do leproso de Mateus capítulo 8, do 1 ao 4. Só dá sequência aí na playlist, vai lá em Mateus e vai na terceira parte do vídeo.